nome é Júlia Galvani, esse é o quadro Pioneiros de Luz e hoje temos o prazer de entrevistar pastor Walter Aniceto e sua esposa Uda. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Nós que agradecemos. Pastor Walter, a primeira pergunta nos fale um pouco sobre você e sobre o seu contexto familiar. Seu nome completo, sua data de nascimento, quem foram seus pais e seus irmãos. Eu nasci numa data profética, né? 22 de outubro. O ano é que foi 1941. Eu tenho origem num lar bastante humilde, uma família numerosa. Eu sou o oitavo filho de uma família de 9. Mas, apesar das circunstâncias de morar fora, na campanha, na roça, era uma família assim, feliz, porque justamente no momento em que eu nasci, os meus pais e meus irmãos mais idosos estavam recebendo a mensagem do Adventismo, né? Então, contribuiu também para um lar cristão, uma família cristã, e onde a harmonia sempre reina de maneira mais agradável, né? É verdade. Qual o nome dos seus pais e dos seus irmãos? O meu pai se chamava José Aniceto de Souza e minha mãe, Georgina Rosa de Jesus. E os meus irmãos, na ordem decrescente, se chamavam Valdomiro, Oscar, Paulino, que viveu pouco tempo, 2 anos, Edith, Zilá, Oleval, Oswaldo e, depois de mim, a caçula Anilda. Nos conte um pouquinho como que foi o adventismo chegar à sua família. Através de quem? Como que isso aconteceu? Então, eu nasci em Taquara, no Rio Grande do Sul, onde nós temos o internato, e com 6 meses nos mudamos para Santo Antônio da Patrulha, que é um município limítrofe de Taquara, né? Ali, naquela região, Taquara, e especialmente Santo Antônio, os locais de Fazenda Passos, Campestre, Morro da Figueira, Cantagalo, tem uns nomes até bem folclóricos aí, né? E Evaristo, Monjolo, etc., foi onde começou um núcleo muito forte da Igreja Adventista nos primórdios, né? Da chegada do Evangelho no Rio Grande do Sul. E eu morava com meus pais e irmãos em Campestre, que ficava a uma distância mais ou menos de uns 15 quilômetros de Fazenda Passos e também de Morro da Figueira, Cantagalo e Evaristo. Nesse contexto, o Evangelho chegou a algumas famílias ali da região, especialmente de Fazenda Passos, depois Campestre, Morro da Figueira, e as famílias assim muito tradicionais da igreja, né? Pioneiros até. A família Reis, Amador, Mendes, Azevedo, nesta leva de novos conversos. É claro que não foi assim sem alguma resistência naquele início, né? As famílias eram muito católicas na região, muito devotas, e então trouxe até alguma resistência por parte de alguns. Para ter uma ideia, em alguns batismos, naqueles primeiros momentos, foi necessário até pedir algum reforço da polícia, né, para manter a ordem e a segurança também das pessoas, né? Porque havia assim uma certa resistência e alguma inconformação, não é, com a mudança de religião.
Mas o evangelho chegou até nós, meu pai aceitou mais prontamente, a minha mãe demorou um pouco mais, não é? E aí, junto com os meus pais, os filhos, a família toda, foi recebendo também a orientação, a verdade, e fomos nos convertendo também ao adventismo, né? Esse é mais ou menos o contexto ali da minha infância e como o evangelho chegou até nós. E houve um pastor, uma pessoa que deu estudo bíblico, alguém que foi marcante nesse processo? Então, ali na Fazenda Passos, que eu mencionei, o senhor José Amador dos Reis era natural de Fazenda Passos, ali, Rolante, né? E eles aceitaram o evangelho, ele passou a se dedicar à obra bíblica, estudou alguma coisa e passou a ensinar, dando estudos na região, não é? Mais tarde ele foi ao antigo CAB para fazer teologia. Na época parece que era um curso assim de um ano e meio. Rapidamente ele fez. E este senhor José Amador dos Reis, que nasceu ali na região e foi um dos baluartes assim para ensinar e conviver com a verdade, ele acabou sendo o primeiro pastor adventista ordenado no Brasil. Não é? Até então, vinham pastores de outros lugares, especialmente dos Estados Unidos, que enviavam missionários, mas aí ele e aí essas famílias bem tradicionais fortaleceram o adventismo ali naquela região. Interessante, pastor, muito legal, viu? O senhor se lembra o ano e o local do seu batismo e quem o batizou? Então, aí eu já não morava mais em Campestre, morava em Evaristo, numa localidade chamada Arroio Grande, naturalmente porque havia um Arroio Grande, né? E nesse arroio que passava nos fundos da nossa residência, ali eu fui batizado. Esse arroio ficava também próximo à igreja, né, daquela localidade, onde congregava ali umas 6, 8 famílias que moravam nas proximidades, né? Eu fui batizado em 1957, já estava com 16 anos. Naquela época, o pessoal parece que não tinha muita pressa, né? E eu me batizei, então, com 16 anos de idade e pelo pastor Lourival. Eu não me lembro o sobrenome dele, porque ele também visitava bem pouco, né? Naquela época, um distrito pastoral era quase a metade do Rio Grande do Sul, né? É verdade. Me batizei, então, em 1957, pelo pastor Lourival. Nos fale um pouquinho sobre a sua educação, pastor Walter. Onde o senhor cursou o primário, ginásio, colegial e depois como que foi a decisão para se tornar um pastor? Na época, nós morávamos, que eu cheguei à idade escolar, em Arroio Grande, em Evaristo, né, um distrito de Santo Antônio da Patrulha. Os irmãos da pequena igreja, o grupo, decidiram adequar uma sala numa das casas melhores dos irmãos e contratar uma professora adventista da região para ensinar as crianças daquela comunidade e uma ou outra que fosse vizinho, que não fosse adventista, mas que desejasse estudar. Então, eu fiz as 3 primeiras séries numa classe multisseriada, ou seja, eram ministrados os ensinos de primeira a 4ª série. Eu fiz até a 3ª série, depois acabou, por um tempo, fechou ali a escolinha. E então eu fui estudar num grupo escolar, que se chamava Grupo Escolar Coronel Camisão, que ficava a 6 quilômetros de distância da minha casa. Um fato curioso, né? A gente era humilde, muito pobre, e calçado,
a gente usava só no sábado, né? E assim mesmo era o conhecido tamanco, que talvez você nem conheça, né? Nossa. E então o nosso acesso a essa escola, onde eu fiz o 4º e 5º ano, a gente ia a pé. No inverno convivia com a geada, com pés descalços, né? E no verão com areia quente, muito quente. Mesmo assim, a gente era feliz e nunca reclamou o transporte do governo, né, para o acesso à escola. Depois de terminar o primário, eu interrompi os estudos, porque não havia mais na região como continuar, e me dediquei ao trabalho da lavoura, né? Gostaria de relatar um aspecto interessante para as gerações futuras, que às vezes reclamam de alguma adversidade, né? O meu dia, quando eu andava 12 quilômetros para ir e voltar da escola, ao voltar e chegar em casa, a gente almoçava, trocava de roupa e ia para a roça trabalhar até que o ponteiro grande do céu azul, o sol, baixasse no horizonte e então escurecesse. E aí, à noite, a luz de lamparina, que a gente chamava de uma vela, que acendia à base de querosene, né? A gente fazia as tarefas da escola para no outro dia poder recomeçar um novo dia. E mesmo assim, como já disse, a gente era feliz, né? Tentando melhorar as coisas para a vida. Então, depois de interromper um tempo, quando eu completei 18 anos, conversei com o meu irmão mais velho, que assumiu a paternidade. Eu esqueci de mencionar lá na infância, quando eu estava com quase 4 anos, o meu pai veio a falecer. Uma família grande, tinha mais uma irmã menor do que eu, e, naturalmente, as dificuldades aumentaram bastante, né? Sem a presença do pai na família. Mas Deus cuidou de todos os detalhes. Então, quando completei 18 anos, resolvi, conversei com meu irmão, que era o meu pai, né? E disse, olha, eu vou até o internato, vou tentar o vestibular, que eram os exames de admissão, né? E então ingressei no curso ginasial, 4 anos, era aluno bolsista, trabalhava para custear as despesas, né? E, na sequência, cursei o técnico em contabilidade. Isso Assim foi no que Cruzeiro do Sul, pastor? Como? No Instituto Cruzeiro do Sul, que hoje é o Isso. IACS? Na época Ok. era o Instituto Cruzeiro do Sul, né? Hoje é o Instituto Adventista, leva o nome de Adventista também, né? Cruzeiro do Sul. E Ok. então, ao terminar o curso de técnico em contabilidade, eu já estava com 25 anos, querendo casar e querendo trabalhar, né? Porque sem trabalho não dá para casar também. E assim que, depois de 7 anos, eu acabei permanecendo na própria instituição como obreiro e sendo secretário-geral da instituição. Ok. Então o senhor começou ali com a contabilidade, né? Isto. Curso de contabilidade. E depois, em seguida, logo após o senhor ter se formado, então o senhor permaneceu ali no IACS. Então, nos 2 últimos anos de contabilidade, eu já fui trabalhar na secretaria. Tive essa oportunidade, né? Como aluno bolsista. Isto. Ah, sim. Mas eu era praticamente o secretário funcional, porque o secretário legal foi assumir a função de diretor interno, mas ele continuou, como era aluno e não era credenciado, ele continuou assinando e respondendo pela secretaria, né?
Então, quando terminei o curso técnico de contabilidade, o tesoureiro da União Norte Brasileira, o pastor Erich Holm, que é conhecido de muitos, ele passou pelo colégio para entrevistar alunos concluintes do curso técnico de contabilidade, e entre eles eu estava. Como ninguém havia ainda conversado comigo sobre a permanência no IACS, eu resolvi preencher o formulário e, quando fui para a entrevista, o doutor Erchió me disse, olha, você não vai poder ir para o norte. E eu até fiquei assim meio, né, desconcertado. Ele disse, porque o colégio está interessado no seu concurso. E é claro que aquilo me trouxe bastante alegria, bastante satisfação, ia poder ficar na minha terra, né? E já estava, então, com o trabalho garantido. Que legal, E pastor. é bom dizer que, na época, o diretor era o pastor Leonide Bogdano, e então foi ele que me acenou e que me acompanhou como aluno, né? E finalmente me chamou para ser o secretário-geral do colégio. Legal, pastor. Em que momento da sua trajetória o senhor conheceu a dona Uda? Quando foi que vocês se casaram? Em 1964, eu estava concluindo o curso ginasial. E ela chegou, vindo de Imbituba, Santa Catarina, no litoral catarinense, chegou para cursar o curso técnico de contabilidade. Eu cheguei em 1963. 63, né? Quando eu fazia a quarta série. Isso. Obrigado pela correção. Então, no internato, a gente está bastante próximo, né? Nas reuniões, nos cultos, no refeitório. Ela se tornou muito amiga de minha irmã, que estudava também no internato, né? Moramos no mesmo quarto, no início. Isto. E aí, com isto, acabou facilitando um pouco a aproximação, né? E aí, finalmente, o crime aconteceu, né? Nos casamos. E qual foi a data? O casamento se deu no rigor do inverno, no Rio Grande do Sul, no dia 11 de julho de 1967. Professora Uda, gostaria de fazer uma perguntinha para a senhora. Nos conte um pouquinho sobre você, quem foram seus pais, no que a senhora trabalhou na obra, um pouco sobre sua conversão também, ao lado do seu esposo. Como que você seguiu esse caminho aí dentro da obra? Como o Walter disse, eu sou de Imbituba, Santa Catarina. Eu nasci praticamente na igreja, porque a igreja era na minha casa. Na época, era Associação Paraná Santa Catarina. E a presença de pastores era muito difícil, uma vez que eram 2 estados numa associação só. E, na época, também os pastores eram poucos, né? Meu pai e minha mãe se converteram já depois de casados, e com a minha irmã mais velha já tendo nascido. Eu agora não lembro direito o nome do senhor, que foi o pioneiro lá, em termos de adventismo, mas logo em seguida que o meu pai foi batizado, esse senhor mudou-se. E daí o meu pai acabou ficando como diretor do grupo que estava formado. A nossa casa era uma casa bem simples, também família bem humilde, uma casinha de madeira, e a congregação se reunia a cada sábado, quartas à noite, domingos à noite, lá em casa. Nós somos 5 irmãos, eu sou a mais nova. E quando foi instituída a missão catarinense, foi uma virada enorme para nós, que eu era criança, meus irmãos jovens e adolescentes,
porque daí nós começamos a ter assistência pastoral mais frequente, uma vez que a missão teve por sede Florianópolis, e Imbituba de Florianópolis é bem perto, né? Na época a estrada era ruim, mas não era tão distante. E como a igreja era em nossa casa, então as visitas pastorais eram muito frequentes. Eu fui batizada no dia 3 de junho de 1960. E eu fiz o meu curso primário e o que correspondia ao ginásio num grupo escolar público, né? Lá em Imbituba. Esse curso que se comparava ao ginásio era um curso normal regional. Quem se formava nele podia lecionar para séries iniciais. Só que, quando a missão foi instituída, pastor Dr. Hoffman, que era o presidente, e ele passou a coordenar a missão de uma forma maravilhosa. E para a gente que não tinha quase contato nenhum com a organização adventista, ele instituiu bienais lá em Bom Retiro, Santa Catarina. E meu pai apreciava demais o pastor Hoffman e todos os pastores que nos visitavam, e a gente ia sempre às bienais. Íamos de ônibus, né? E eu passei a gostar demais daquilo. E lá conheci as esposas de pastores que trabalhavam com o que se chamava evangelismo infantil, a irmã Alida Nigri e a esposa do pastor Hoffman, e eu fui pegando muito carinho por essas coisas da igreja, a ponto de, aos 12 anos, a esposa do pastor distrital, com sede lá em Imbituba, me convidou para dirigir a classe do Jardim da Infância, que constava de 3 crianças. E a nossa sala era na despensa da minha casa. O assento era uma mala antiga de madeira, e eu ministrava, inclusive, para a filha do casal pastoral. Ele era o pastor José Vargas, e ela, a senhora Olga Ler Vargas. E eu fiquei com muita vontade de ir para o internato, porque eu conheci o pastor José Siqueira e outros da época, quando eles iam lá para as bienais. E então, meus 2 irmãos moravam em Porto Alegre e, na época, pleitearam uma bolsa de estudos para mim, na época que o Brizola era o governador. E depois de bastante trâmites e idas e vindas ao Palácio do Governo, os meus irmãos conseguiram a bolsa de estudos para mim, para o IACS. E eu fui fazer contabilidade porque era o único curso que havia de ensino médio. Quando eu estava terminando o 2º ano do contabilidade, abriu o curso normal no IACS. E, na época, o diretor era o pastor Henrique Marquardt. E como ele sabia que eu tinha feito o normal regional, antes, se faltava alguma professora por algum problema das séries iniciais, ele me chamava para substituir. E daí ele queria muito que eu interrompesse o contabilidade e fosse para o magistério. Mas eu achei que já com 2 anos feitos, eu não deveria interromper. E quando chegou o final do meu curso de contabilidade, eu enviei cartas para a Associação Paranaense e para a Missão Catarinense. Não, só para a Missão Catarinense, que era o meu campo. Mas eu não fui chamada para trabalhar em escritório. Eu fui chamada para ser professora primária. Aí, quando eu já estava em casa, formada, o pastor Neuci Viegas, que era o tesoureiro do IACS, fez uma proposta para o meu pai.
para eu voltar para o internato e fazer o magistério. E daí eu seria uma aluna semi-bolsista. E assim foi. Que daí eu ingressei no curso magistério, que foi fantástico, de primeira linha, lá no IACS. E dali para diante eu passei a ser professora, alfabetizadora e também ajudando no curso de magistério, que eu tinha terminado. Eu participava do grupo de estágio e lecionava didática do ensino religioso e didática de comunicação e expressão, que era a língua portuguesa na época. E daí, nesse meio tempo, quando estava para terminar o magistério, que nós casamos. A senhora trabalhou sempre como professora? Sim, eu trabalhei sempre como professora. Depois do IACS, nós fomos para São Paulo, capital, né? Lá eu continuei como professora e fui convidada pela CPB para produzir os livros didáticos de língua portuguesa de 1ª a 4ª série, que era no passado, né? E eu fui, então, autora da CPB de 1984 a 2018, praticamente. Recém eu parei, porque Que eu falava legal! que eu queria parar quando eu fizesse 60 anos, mas no fim eu fui aos 70. Que legal! Muito, muito interessante, viu? Essa contribuição. É que Deus seja louvado, Dona Uda, pela sua Amém, vida, pela amém, maneira como Ele usou a senhora, por todos esses anos, né? amém. De Além dos contribuição. didáticos que eu produzi, eu tenho alguns livros de literatura infantil pela casa também. Ah, quais são os títulos? Vou me lembrar. Amigos, amigos, conversas à parte, o Sabiá sem terra, com palavras também se brinca, Verde Vivo, tem mais um, que agora eu esqueci o título, que é assim, tipo trava-língua. Pastor Walter, o senhor estava contando, né, que o senhor foi chamado, então, para ser secretário da associação, é isso? Sim, não foi da Quantos anos? associação, foi do colégio, né? Do IACS, ok. Quantos anos o senhor ficou nessa função? Então, eu havia estudado 7 anos, né? E fiquei mais 12 anos nesta função no IACS, né? Permaneci lá durante 19 anos, foi um bom tempo. Em seguida, pastor, gostaria que o senhor fizesse uma breve histórica da sua trajetória na obra, até a sua aposentadoria. Do IACS, Taquara, que era uma cidadezinha muito pequena, eu recebi um chamado para São Paulo, capital. Foi um extremo muito grande, né? Em São Paulo, eu atuei como administrador escolar, já que a minha formação era na área de pedagogia e administração escolar, né? E depois fui assistente no departamento de educação e finalmente, departamental, que a gente chama, né? Que na realidade é diretor de educação da Associação Paulista Central. Lá em São Paulo, nós ficamos, né? A Uda também era atuante na escola, como professora, e lá começou a escrever os livros didáticos, né? Lá nós ficamos 8 anos, em São Paulo, e de lá recebemos um chamado para o IAP, o Instituto Adventista Paranaense. Ali permaneci 4 anos como diretor-geral. Foi nessa época que eu fui ordenado pastor, né? Como eu não fiz teologia, eu não era aspirante ao ministério, né? Então, mais tarde, a igreja achou por bem de me ordenar como pastor, e eu já havia trabalhado na organização, na igreja, durante 22 anos, né? Quando fui ordenado. Qual foi a data da ordenação, pastor? O ano da ordenação? Em 1989, né? Que eu fui ordenado. Do IAP, nós viemos para Maringá. O campo aqui havia sido dividido recentemente
havia uma sede administrativa em Maringá, e eu fui, então, cuidar do Departamento de Educação e também de Lar e Família. Ali ficamos 5 anos. Depois desse período ali, eu retornei aos Pagos do Sul, né? A minha terra natal, Rio Grande do Sul, e fui ser o diretor de educação da Associação Sul-Rio-Grandense durante 6 anos, concluindo em 2001, quando, então, completei 60 anos de idade e 35 anos de serviços prestados à igreja, e então me jubilei. Muito bem, que Deus seja louvado também pela sua trajetória, pastor. Agora uma pergunta um pouquinho mais difícil. Qual que o senhor considera, em sua opinião, que foi o seu legado? Como que o senhor se sentiu usado por Deus para abençoar outras pessoas? Eu, muito embora seja pastor, eu não tenho no meu currículo ter pastoreado um distrito, né? Um distrito pastoral. Sempre trabalhei na área de educação, né? A maioria dos anos em escolas, colégios, internatos e escolas normais de externato, e no departamento de educação. Mas eu queria me referir como o trabalho, às vezes, sem a gente estar prestando atenção, mas quando a gente está focado em fazer o trabalho para a igreja, para Deus, a gente, às vezes, não percebe, mas está contribuindo, né, para ajudar alguém, influenciar alguém, encaminhar alguém, né, para uma trajetória diferente da que poderia ser. É verdade. Quando trabalhamos no IACS, e logo no início do meu trabalho, eu era secretário, então fazia parte do corpo docente, das comissões de disciplina, enfim, todas elas eu fazia parte, né? E numa dessas comissões, os membros da comissão acharam que um determinado aluno, depois no final eu vou citar o nome dele, porque aí o pessoal já vai saber que a história teve um final feliz, né? A comissão achou por bem, por alguma travessura que ele havia feito, que nos internatos também é próprio, né? Às vezes a meninada fazia alguma arte, e a comissão decidiu que ele deveria voltar para casa, arrumar a malinha e voltar para casa. Era uma resolução assim bastante radical, né? Mas aí eu conhecia bem o rapaz, a região onde ele viera, a família dele, e pedi à comissão um voto de confiança, que eu iria conversar com ele, me sentar com ele debaixo de uma sombra, né? Conversar bastante com ele, e que, dependendo da reação dele, a comissão, então, poderia depois confirmar ou não. E a comissão achou por bem de dar essa oportunidade. E aí eu procurei esse aluno, e ele já estava até arrumando as malas, porque a situação já estava meio... As notícias estavam já meio correndo, né, da possibilidade de ele ser expulso. Eu procurei, convidei para dar uma volta com ele, e demos uma volta nas cercanias ali do colégio, conversei bastante com ele, digo, olha, eu acho que isso não vai ser o melhor para a sua vida, pensa bem, vamos analisar. E aí conversei demoradamente com ele e tal, ele agradeceu e disse, não, eu fico muito contente se isto acontecer. E voltei com o relatório e a comissão, tá, então ele vai ficar condicional. E este aluno acabou ficando, concluiu os seus estudos e depois se tornou também um obreiro. E, muito embora não tenha feito teologia, assumiu funções bem destacadas na área de tesouraria e acabou também sendo ordenado pastor. É o pastor Cléo Fortes de Oliveira. Então, eu acho que, entre tantas outras, né?
atitudes e maneiras que a gente trabalhou, tendo ajudado um ou outro aqui e ali, né? É verdade, pastor, que legal. Que bom que teve um final feliz. O senhor teve um mentor, um conselheiro, uma pessoa que o ajudou a alcançar seus objetivos, que o ajudou a passar por algum momento difícil? Então, eu tive assim muitas pessoas, pastores, administradores, né, presidentes de campo, diretores aonde eu trabalhei como secretário, enfim, que certamente me ajudaram muito, né? Mas pensando no aspecto mais do meu encaminhamento para a ordenação, eu queria mencionar aqui a figura, o nome do pastor Ode Fernandes Melo, né? Em São Paulo, eu fui assistente dele no Departamento de Educação. E eu até então exerci funções assim administrativas. Era bem ligado à igreja, mas não era muito dado assim a falar em público, a pregar, etc. E tal. E o pastor Oder, ao ter ido trabalhar com ele como assistente, ele me colocou na fogueira, né? Ele era muito promocional, fazia muitos encontros, fim de semana, e tinha sido departamental de jovens também, né? Era muito dinâmico, e todo fim de semana tinha um evento especial com ele, né? E ele me colocou na fogueira, olha, você vai pregar nessa igreja do distrito, e nós vamos fazer à tarde um simpósio aqui e tal. E eu acredito que isso acabou me ajudando bastante no meu desenvolvimento, né? De falar em público, de pregar e estudar mais a Bíblia, assim, com afinco, né? Para poder pregar. Então, eu destacaria a figura do pastor Oder neste processo, né? Que legal, e deu certo, viu? Porque o senhor fala muito bem. Obrigado. E quanto ao cuidado com a saúde, pastor, imagino que o trabalho administrativo seja bastante desgastante, né? O senhor tem um testemunho, um conselho para deixar para os novos obreiros? Eu começo com a minha esposa, né? Porque ela que cuidou da culinária, né? E eu lembro que logo que casamos, eu um dia comentei sobre a comida da minha mãe, né? E naquela época, era uma situação bem interessante, na família, nós usávamos a gordura animal de boi, né? A família de origem deles. A minha família de origem, né? E usávamos aquilo para a alimentação. Só mais tarde, já adulto, que um pastor foi lá em casa e percebeu isto. E aí nos orientou, né? De que, assim como o sangue era proibido o seu uso, a gordura também, não é? Mas então eu comentei com ela e disse, olha, aqui em casa vai ser diferente, né? Vai ser mais equilibrada a coisa na questão de gordura, etc. e tal. E como você sabe que a mulher é o pescoço do homem, né? Vira para o lado que achar melhor. E assim eu entrei num regime assim mais regular, e aí fomos também aprendendo, né, sobre o regime alimentar, sobre saúde. E então a gente, graças a Deus, teve uma vida assim bem regrada, né, no aspecto alimentar. Gostei de aprender. E no tempo em que eu estive no internato, as semanas de oração, 2 a cada ano, né? Os pastores que vinham e tudo mais, ensinavam sobre saúde, etc., porque do meu lar de origem também a gente não tinha muito conhecimento. E eu fui aprendendo e achava por bem que a alimentação precisava ser nutritiva, porém simples, né? Então, agora já caminhando para o final da entrevista, Pastor Walter e professora Uda também gostariam de deixar o verso favorito da Bíblia e as palavras finais para os ouvintes? Eu ficaria com o verso que
praticamente todos sabem, né? E resume o Evangelho da Salvação, né? Que está em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o meu verso predileto. Tenho vários, mas um assim que me serviu e me serve sempre como um dínamo, um estímulo. Tudo posso naquele que me fortalece. E pela graça de Deus, apesar da minha origem tão humilde, cada vez que aparecer um desafio para ir adiante, Deus me ajudou. E eu só posso contar as bênçãos das oportunidades que Deus me deu e que me deu sabedoria, discernimento para aproveitá-las, né? Sempre no serviço do Senhor. Eu fui convidada umas 2 vezes para trabalhar fora, para ganhar mais, para ter status, mas eu sempre preferi lecionar, e fui coordenadora pedagógica também, na igreja, e isso, para mim, é algo de muito valor, é uma bênção sem medida. E, atualmente, eu gosto de lembrar daquele verso de Salmos, que diz assim, que até na velhice ainda produzirão frutos, porque este ano eu estou completando 10 anos de coordenação do Ministério da Criança aqui na Igreja Central de Curitiba. Amém. Muito bem. Professora, eu esqueci de perguntar para o casal o nome dos seus filhos. Bom, nosso primeiro filho nós perdemos logo após o nascimento. Daí, então, depois nós tivemos uma filha que se chama Cláudia, depois outra filha que se chama Débora e um filho que se chama Helder. Muito bem. Pastor Walter, suas palavras finais aos ouvintes. Eu ainda queria complementar, no caso da Hulda, que ela também estudou bastante, né? Ela fez o curso de português, faculdade de português, letras, língua portuguesa, né? Letras, e na sequência fez algumas especializações e depois fez o mestrado na área de letras, né? Na Federal do Rio Grande do Sul. Então, a produção dela vem da experiência e também do suor, né? Na sua preparação acadêmica. Legal, muito bem, parabéns. E a mensagem que eu deixaria para as próximas gerações, não é? É que é uma alegria muito grande a gente receber e aceitar a verdade que Deus tem para os seus filhos, né? E a salvação que há em Cristo Jesus. E isto vale a pena, tanto para a pessoa em si, como a gente propagar e falar e testemunhar, para que outras pessoas possam também ter a alegria e a esperança, não é? Que nós temos na salvação em Cristo Jesus. Eu diria, já que ele falou vale a pena, Fernando Pessoa diz que tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? Então, assim, nós que somos salvos por Jesus Cristo, não podemos ter alma pequena. Nós temos que pensar sempre para frente. Eu gosto daquele hino que diz com os pés na terra e os olhos no céu. Então, as minhas palavras para as futuras gerações e para as que já estão aí é nesse sentido. Tudo posso naquele que me fortalece. Se nós estivermos ligados a Deus, Ele vai nos ajudar. Amém. Se me permite, eu complementaria, né? Pode Se falar. eu tivesse que começar novamente a minha vida, eu trilharia os passos que eu dei. É um privilégio muito grande poder trabalhar na causa de Deus,
com dedicação exclusiva, procurando fazer o melhor, não é? Constituindo família e sendo assim uma bênção para a igreja e também para a sociedade. Amém. Nossa, queria agradecer muito o casal, foi ótima entrevista. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite, dedicado um pouco do tempo de vocês para deixar esse testemunho, né, de como Deus atuou na vida de vocês, de como usou vocês para abençoar outras pessoas. Muito obrigada.